Rogamos ao Senhor que esta fé que nos dá vitória seja uma realidade em nossa vida. O Senhor sabe como chegamos aqui nessa manhã. O Senhor sabe que cada filho teu tem passado e que está também acompanhando conosco esta programação através da internet. Queremos rogar ao Senhor que as bênçãos sabáticas sejam derramadas sobre a nossa vida. Que o teu perdão, a tua graça nos alcance e teu Santo Espírito mais uma vez possa nos dirigir nesse culto de adoração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podeis vos assentar. Feliz sábado. Olha que gostoso esse feliz sábado que recebi, inclusive desse garotão. Que gostoso, você que está em casa, não sei se pôde acompanhar, mas este é um hino que eu gosto demais. E aqui quem está na igreja pôde, pelo ouvir, ver a forma como foi cantado com entusiasmo. Eu estava aqui no primeiro banco e pude ouvir com entusiasmo esse cântico tão importante para a nossa vida. Manhã de sábado, e eu gostaria de tratar de um assunto extremamente importante, que diz respeito, como tema de hoje, uma carta para os nossos dias. Nós estamos vivendo momentos difíceis, mas os nossos olhos não podem ficar voltados para as dificuldades. Nós temos que olhar para uma esperança muito maior, olharmos para a ação de Deus em nossa vida, né, Eduardo? Olharmos para a volta de Cristo, Mara, que está próxima de nós. Nós precisamos olhar para Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Tenho recebido muitos contatos, pastor, está difícil, pastor, agora a empresa quer que eu trabalhe no sábado, está tão difícil. Pessoas dizendo, pastor, eu tenho familiares que não são adventistas, eu estou mais de anos desempregado e as coisas estão acontecendo. Vêm algumas empresas atrás, mas querem o sábado e agora é uma pressão por parte da família também. Nós vivemos momentos assim, de lutas, de crises, mas nós não podemos desistir. Pela fé, nós vamos ter sempre vitórias. E é fato, talvez você tenha pensado, se há uma carta para os nossos dias, é a palavra de Deus. E de fato, ela é uma carta de amor, escrita para cada um de nós. Mas eu quero falar de maneira específica hoje a respeito de uma carta encontrada na palavra de Deus. Mas me permita trazer aqui alguns dados alarmantes, algumas estatísticas que me preocupam para os dias que vivemos. Já que eu estou falando de momentos difíceis e de desistência, e da importância de olharmos para Cristo e para a promessa dele. É contestado e por alguns órgãos é factual que cada 10 pessoas que ingressam a uma faculdade hoje, apenas 2 delas se formam no curso que entraram, sem mudar de curso ou parar pelo caminho. É dito que em 12 casais que se casam em menos de 2 anos, 6 se divorciam, 4 se suportam e 2 são felizes. Desistem. É dito as pesquisas que muitas pessoas que adentram a uma mudança no que diz respeito a uma dieta, a um regime alimentar, passa-se alguns dias e a primeira confraternização que existe e desistem do seu regime, da sua dieta. Eu achei interessante, na revista Galileu, atualizada no ano passado, um artigo de um pesquisador. Ele é um pesquisador sênior de uma universidade da Inglaterra, o doutor John Lash. E ele
diz, através dessa pesquisa, que muitas pessoas, por desistirem da vida, podem chegar à morte. Eu achei interessante a ilustração que ele utilizou, o paralelo que ele fez. Ele colocou que, assim como nas prisões, o cigarro é extremamente valioso, assim como foi nos campos de concentração nazistas da Segunda Guerra Mundial, porque o cigarro poderia ser trocado por alimento e por outras coisas importantes. Ele diz que ao a pessoa acender um cigarro destes grupos que estou mencionando, aquilo indicava que o seu fim estava próximo. Quando ele tomava essa decisão, significa que ele estava desistindo de todas as coisas. Desistir. É interessante, eu estou fazendo o uso desses dados, por quê? Porque às vezes, pelas frustrações que vivenciamos, pelas lutas que passamos, as dificuldades, muitas vezes nos levam a desistir, nos levam, e vocês vão entender o que eu estou dizendo, nos levam a cobiçar, nos levam a desejar a desistência. E por quê? Não que alguém queira desistir das coisas, mas ao desistir, na realidade o que estão buscando é o se livrar do sofrimento. Muitas pessoas cobiçam, desejam o desistir para se livrar do sofrimento. Com isso, chegamos a um antagonismo entre desistir e perseverar. E o mais interessante de tudo isso é que a Bíblia Sagrada nos deixa revelado a importância de desistir jamais, mas de perseverar. É por isso que o próprio Jesus, em Mateus 24:13, ele diz que aquele que perseverar até o fim será o quê? Será salvo. Apocalipse capítulo 14, versículo 12, falando de um povo, diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Com esse pensamento, eu convido você a abrir nesta carta para os nossos dias, que é a carta de Tiago, no capítulo 1. Esta carta é extremamente importante, nós não vamos entrar em todos os aspectos, mas me permita, querido irmão, e você, querido internauta que nos acompanha, trazer aqui alguns detalhes a respeito desta epístola, desta carta, que foi escrita entre o ano 45 e 50 depois de Cristo, cujo autor é Tiago, meio-irmão de Jesus, apoiado nas semelhanças existentes no texto grego desta carta e ao discurso de Tiago, no concílio de Jerusalém, registrado em Atos capítulo 15. O estilo literário desta carta é singelo e direto. O tema? O cristianismo prático, a conduta cristã. Não é uma carta muito teológica, ela tem 108 versículos, dos quais fazem alusão a 22 livros do Antigo Testamento e pelo menos 15 alusões de maneira direta a Cristo Jesus no Sermão do Monte. Mas agora vem o detalhe do conteúdo desta carta. A epístola tem a aparente finalidade de exortar os cristãos, tendo em vista desistência, a tendência da decadência espiritual, ocasionada pelas dificuldades geradas pela dispersão. Se você já abriu em Tiago capítulo 1, você percebe que o versículo 1 termina dizendo que ela é para um povo que estava passando pela dispersão. Um momento em que os cristãos estavam sendo oprimidos, perseguidos. E a gente vive momentos semelhantes no âmbito espiritual. Muitas pessoas, às vezes, na vida espiritual, diante de tudo que está acontecendo,
têm desistido. Mas a carta ela tem um propósito: animar. Tiago queria que estes cristãos primitivos compreendessem que tal provação, as dificuldades e lutas, na realidade são uma oportunidade para nos disciplinar na coragem e na perseverança. E é por isso que eu quero estudar com vocês o trecho que vai do versículo 12 ao versículo 15. Algumas palavras aqui são extremamente importantes, cuja tradução para o nosso português, embora sejam as mesmas, mas no grego ela tem um outro sentido. Uma das palavras no grego seria a palavra peirasmos, que diz respeito à prova, provação, mas no sentido de tentação. A outra palavra seria a palavra dokimion, que também é prova, provação, mas em outro aspecto de tribulações, problemas e dificuldades. Uma outra, terceira palavra importantíssima, e que para mim é a principal desta manhã, é a palavra hipomene, que diz respeito à perseverança, suportar com paciência, com constância. E a última palavra, eptemias, que significa cobiça, desejo, concupiscência. Com esse pensamento, eu gostaria que você acompanhasse comigo os textos do versículo 12 ao versículo 15, mas antes, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Pai querido, mais uma vez rogamos ao Senhor sabedoria dos céus, aos nossos queridos que nos acompanham pela internet, a nós que aqui estamos na tua casa, rogamos ao Senhor que nos conduza, fale ao nosso coração e promova a transformação em nossa vida. Tudo isso te rogamos nesse nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Olha só, o texto aponta para a coroa, não olha para a provação, olha para a coroa, para aquilo que virá, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Agora, importante, versículos 14 e 15, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, ou seja, engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, dá à luz ao quê? A morte. Alguns pontos que eu julgo extremamente importantes destes últimos 2 versículos, e isso está baseado num artigo realizado por Milton Torres, eu achei extremamente importante, pois a carta de Tiago, ela tem um propósito: entendermos que cada um de nós somos tentados pelas nossas próprias cobiças. É isso que o versículo 14 diz: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. E aqui há um ponto muito importante: nós somos tentados, muitas vezes, em razão daquilo que temos nos alimentado, visto, ouvido e visto. E em razão disso, queridos, muitas vezes é lógico, os nossos instintos, os nossos hormônios, nossas tendências pecaminosas dão vazão e nos levam a pecar. Mas seria algo totalmente antibíblico dizer que toda tentação, seria um erro, vem de Satanás. Na realidade, a gente dizer isso seria uma estratégia que a gente vê como acontece no Talibã, que assume a autoria de todo mal, e isso ganha força. Queridos, eu não posso dar força àquele que não merece força.
Nós precisamos lutar contra nós mesmos e não transferir sempre essa culpa, é a tentação de Satanás. Não! E é interessante que Dr. Milton Torres, ainda falando a respeito, ele traz alguns aspectos interessantes através da tradição de personificação greco-romana que acontecia na época nos escritos e que encontramos aqui nos versículos 14 e 15. Por exemplo, Cebes, que foi um suposto discípulo de Sócrates e que escreveu um documento, um diálogo helenista intitulado Tábula, ele começa a colocar, ou seja, personificar os grupos representados aqui pela cobiça, pelo pecado e pela morte. A gente vê que a cobiça gera o pecado e o pecado gera a morte. É interessante notarmos por quê? Porque tanto a palavra cobiça quanto a palavra pecado, no grego, ela está no feminino. E por ser no feminino, ela tem então a conotação de gerar algo. Como a mulher que gera um filho, dá luz a algo. E é interessante porque a palavra aqui, cobiça, ela está atrelada a esta expressão, as cortes, ou melhor dizendo, as cortesãs gregas de Atenas. E algo interessante, o versículo 14 diz que a cobiça atrai e seduz. E as palavras atrair e seduzir estão ligadas a uma natureza prostituída da cobiça. A cobiça, ou seja, uma cortesã ateniense, ela atraía os seus clientes, ela seduzia os seus clientes e ela acabava tendo um filho com seus clientes. Filho esse, o texto diz que era o pecado. Pecado também é uma palavra feminina. Pecado este que gerava, dava à luz, gerava a morte. Agora a palavra morte é no masculino. O que tudo isso nos leva a entender? Cobiça, nossos desejos, leva a geração a ser gerado, dar à luz ao pecado. Mas o pecado, ele tem esta linha findada na morte. Por quê? Porque a palavra masculina já não tem mais a intenção de procriação e de geração. E o que nós encontramos aqui de tão profundo? Que esta carta foi escrita para um povo que estava permitindo que a sua cobiça, os seus desejos, os abandonassem ou deixassem a vida espiritual, a vida cristã, deixassem o que deveria ser feito para cometer os seus erros, os seus pecados, que geraria morte, algo totalmente contrário à proposta que Deus criou. Criou Eva, uma mulher, que deveria ser chamada por seu esposo Adão de vida Zoe. Vida esta que pela obediência geraria filhos para a felicidade e exaltação de Deus. Então a gente vê um contraste entre cobiça, meus desejos, levam ao pecado, levam à morte. Quando o plano original é vida que Deus nos dá, quando lidamos com obediência a Deus, teremos felicidade em abundância. E para termos felicidade, precisamos de obediência. E para termos vida em abundância, precisamos de perseverança. E esse é o ponto. Perseverança. Olha o versículo 12, mais uma vez o que diz: bem-aventurado o homem que suporta com o quê? Com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. 3 detalhes importantes que eu quero extrair com vocês nesse momento. Por que precisamos da perseverança? Reverter. Cobiça, tendências humanas, pecado, morte. Reverter. Vida em abundância se dá pela obediência e a felicidade principal, eternal, que teremos quando Cristo voltar. Então,
por que precisamos de perseverança? O que produz perseverança? E qual o resultado da perseverança? Primeiro aspecto, por que precisamos de perseverança? O versículo que acabamos de ler diz que bem-aventurado, feliz é o homem que suporta com perseverança as provações, porque depois de ter sido aprovado. Quando eu suporto com perseverança as provações, quando eu suporto com perseverança, palavra peirasmon, ou seja, as tentações, quando eu suporto, eu serei aprovado. Significa que precisamos de ser perseverantes para sermos aprovados. E se o texto coloca aprovação, significa que há um espaço para que, conforme sejam as nossas atitudes, exista a reprovação. Eu preciso da perseverança, primeiro aspecto, para sermos aprovados. Eu preciso da perseverança. Por quê? Porque feliz o homem que suporta com perseverança a provação. E a palavra provação nada mais é que prova mais ação. E o nosso grande desafio, querido internauta, querido irmão que nos acompanha, nosso maior desafio não são as provas, não são as dificuldades, não são as lutas, seja espiritual, econômica, emocional, relacional. Nosso maior desafio é qual é a nossa ação diante das provas. Eu preciso de perseverança para que diante das provas a minha ação não seja de ficar cabisbaixo, sem esperança, nocauteado. Não, eu preciso ter a cabeça em pé, olhando firmemente ao autor e consumador da nossa fé. E por quê? Porque todos nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Todos nós somos observados por quem convive conosco dentro do lar, pelos vizinhos, companheiros de trabalho, de escola, faculdade. Nós somos observados por Deus, pelos anjos de Deus. Nós somos observados também por Satanás e seus demônios. E o que a Bíblia nos diz a respeito desta ação proveniente da perseverança? Deixa a sua Bíblia marcada em Tiago e volte algumas páginas. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Olha o que é dito. Versículo 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos. E corramos como? Com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da desonra, e está assentado à destra do trono de Deus. Alguns aspectos aqui. O texto deixa bem claro que as minhas atitudes, já que há uma grande nuvem de testemunha nos observando, as minhas atitudes devem ser de desembaraçar-se de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. E o texto diz, e correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Portanto, queridos, se há uma carreira proposta para cada um de nós, não fique se questionando, por que eu tenho que sofrer isso, passar por isso? Cada um de nós precisa passar pelo que Deus permitir com um propósito, a nossa salvação, o alicerçar da nossa fé. Mas de que jeito Jesus nos dá o exemplo? Eu não devo ficar olhando para a cruz. Ele deixou o seu trono de glória, veio a esse mundo pagar o preço pelos nossos pecados. Mas ele não ficou, Barros, Renata, olhando para a cruz e o sofrimento. Cristo continua olhando para aquele dia em que nós estaremos adentrando a cidade santa e ele vai entregar a coroa da vida a cada um de nós. Eu e você precisamos entender que eu preciso de perseverança para ser aprovado. Eu preciso de perseverança para que as minhas ações revelem que o autor e consumador da minha fé é Jesus Cristo.
Mas agora a pergunta é, já que eu preciso tanto de perseverança, o que produz? Volta para Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1. Diz assim, versículos 2 e 3. Meus irmãos, tende por motivo de toda o quê? Alegria, o passardes por poucas provações. Está todo mundo olhando assustado? Está diferente na tua Bíblia? Não são poucas, né, Sônia? Como que está? Várias. O passardes por várias provações, sabendo que a provação, as lutas, os desafios da vossa fé, uma vez confirmado, produz o quê? Perseverança. E algumas traduções traz a palavra paciência, mas aqui nós temos a palavra hupomenei, uma paciência proveniente da perseverança. Ou seja, queridos, para que eu tenha perseverança, já que é a chave da salvação, eu preciso entender que eu devo enfrentar com alegria as provas e as tentações, as tribulações, lutas e as tentações. Por quê? Porque isso firmará a minha fé. Eu preciso entender que problemas são oportunidades para Deus efetuar milagres em nossa vida. Eu preciso entender que algumas tentações, e entendemos que são cobiças nossas, que nos assediam, que nos enredam e nos levam a pecado e a morrer. Eu preciso entender que eu preciso desta perseverança para vencer toda e qualquer luta, seja naquilo que para você seja algo simples, aquilo que seja mais complexo. Eu preciso lutar. Se de repente a minha luta diz respeito à minha alimentação, eu preciso lutar com ela. Se a minha luta diz respeito a muito tempo na frente da televisão, do videogame, da mídia social, eu preciso lutar com ela. Se a minha luta, a minha tentação diz respeito muitas vezes a algo da minha vida profissional, eu preciso lutar contra ela, emocional, financeira, seja qual for, eu preciso lutar. E eu vi que para produzir perseverança é necessário enfrentar as provações. E eu termino. Qual o resultado da perseverança? Qual o resultado? Versículo 12 diz, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá o quê? A coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Queridos, Deus nos faz um convite hoje. E o convite é que eu e você possamos entender que precisamos das provações, já que são as provações que nos vão ajudar a sermos aprovados, já que o enfrentar as provações com perseverança fará que as nossas ações redundem em louvor e exaltação do nome de Deus, porque as pessoas nos observam, elas veem as nossas lutas, e quando a gente enfrenta, olhando para o autor e consumador da nossa fé, o nome de Deus é exaltado. Nós precisamos enfrentar as nossas lutas, porque é ela que produzirá em nós perseverança e trará o maior resultado de todos, que é a vida eterna, a salvação. Por isso, meu convite hoje é que você pare de olhar para os desafios, pare de olhar para os problemas, pare de olhar para as suas lutas pessoais, suas crises existenciais, mas olhe para Cristo Jesus, porque eu posso dizer que diante do que temos observado, está chegando a hora em que Cristo voltará para nos buscar. Está chegando a hora em que nós teremos, de fato, o alívio total
e um romper de todo e qualquer sofrimento que Mas eu e você precisamos tomar uma decisão hoje. Eu e você, como filhos, temos que entender que chegou a hora, que vai ser sem demora, quando os meus olhos estão fixados na cruz e naquilo que Cristo fez em sua promessa, que vai nos dar a coroa da vida eterna. Chega de esperar, porque a saudade dói demais. E se é o seu desejo ter um encontro com o seu Salvador, eu quero convidar esse quarteto que louvou de maneira tão linda a cantar mais um hino. E um hino que retrata este momento da história. E o que Jesus quer que eu e você, como filhos, possamos nos entregar, ir a Ele sem demora. No decorrer da música, você que nos acompanha pela internet, aos nossos queridos irmãos e amigos que aqui estão conosco, se for o seu desejo ter esse encontro com Cristo, se for o teu desejo, agora que já entendeu que precisamos de perseverança, e para termos ela em nossa vida é necessário sim enfrentarmos as lutas e as dificuldades, porque elas produzirão perseverança em nós. No decorrer do hino, coloca a sua vida nas mãos de Deus. Pensa em alguns momentos que você quase chegou a desistir, quis desistir, seja do casamento, da vida profissional, da vida religiosa, que você quase desistiu. Coloca a sua vida nas mãos de Deus, aceite esse convite, e a perseverança inundará seu coração. Sobre a volta de Jesus, nosso coração anseia ver o brilho de sua luz, mas os dias vão passando, meses e anos vêm e Jesus não temos esperado em vão, os sinais vão se cumprindo com incrível precisão. Nossa fé está segura na divina inspiração. Já está chegando o dia quando Deus se erguerá no seu trono de justiça, e a Jesus então dirá: Filho, vai, chegou a hora. Vai, sem mais demora, vai buscar os meus amados e traz de volta aqueles por quem você morreu. Filho, vai agora passar, está provado, o mal não presta, chega de esperar. A saudade dói demais. Já preparei a casa, já preparei a mesa. Filho, me traz de volta quem criei, quem perdi.
Você já foi tentado a descrer ou desistir. Isso é obra do engano pra fazer você cair. Já está chegando o dia quando Deus se erguerá no seu trono de justiça, e a Jesus então dirá: Filho, vai, chegou a hora. Filho, vai, sem mais demora. Vai buscar os meus amados e traz de volta aqueles por quem você morreu. Filho, vai, agora passar. Está provado, o mal não presta. Chega a te esperar. A saudade dói demais. Já preparei a casa, já preparei a mesa. Filho, me traz de volta quem criei, quem perdi na cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gosto demais desse cântico que retrata aquilo que Deus mais quer, voltar para nos buscar. É por isso que em João capítulo 14, Jesus diz que iria preparar lugar e voltaria para nos buscar. Muitas vezes nós temos esse texto como um refrigério para a nossa vida, saber que Ele vai voltar. Mas se você olhar pelo prisma divino, aquele que tem que se afastar com saudade, muitas vezes diz isso para se confortar. Foi um conforto para o próprio Jesus, pela saudade dele em nos deixar. Mas Ele está voltando para nos buscar. E Ele quer que eu e você façamos parte da eternidade, que eu e você possamos receber a coroa da vida. Por isso hoje, eu preciso sair daqui entendendo que eu não posso desistir. Seja qual for a luta, eu não posso desistir. Mesmo que às vezes eu queira desistir até da própria vida. Hoje eu entendi que desistir da vida não é que queremos morrer, mas é que queremos, desejamos, cobiçamos nos livrar do sofrimento. Mas que Deus, quando assim o permitimos, dará a nós a perseverança. Convido a igreja a se colocar em pé e a você de casa, fechar os olhos, para que a gente possa pedir a Deus esta perseverança. Pai querido, Deus de amor, obrigado pela esperança que temos, de que Teu Filho está voltando para nos buscar. Ajuda-nos a estarmos prontos para esse dia. Ajuda-nos, ó Pai, a não desistirmos da vida espiritual, da vida matrimonial, dos relacionamentos. Ajuda-nos, ó Pai, a termos a perseverança necessária para que possamos ter vitória em meio às lutas e testemunhar do Teu amor para as pessoas que estão à nossa volta. Se alguém que nos ouve nesse momento, Pai, que já por algumas vezes tentou desistir, ou que talvez até ainda continua tendo esse pensamento em mente, seja no âmbito espiritual ou mesmo no que diz respeito à vida física, Pai, em nome de Jesus,
que a tua graça os alcance. Que a tua graça restauradora e a esperança na volta de Cristo nos faça não olhar para os problemas, mas para a coroa da vida que está reservada a cada um de nós. Se alguns filhos teus que nos acompanham nesse momento estão um tanto quanto afastados dos teus caminhos, desistindo de seguir os teus ideais, Pai, em nome de Jesus, que os teus braços, pela ação do Espírito Santo, os toquem e os tragam de volta para os teus caminhos, e que com a perseverança possamos logo em breve todos estarmos junto contigo nas mansões celestiais. Perdoe os nossos pecados, continue conosco ao longo deste sábado, em nome de Jesus, amém, Senhor. Que Deus lhe abençoe e até o nosso próximo encontro.